Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje estamos aqui para falar de Resident Evil Death Island, o mais novo filme em animação da franquia Resident Evil, que faz parte do cânone oficial da franquia. Bom, para quem não sabe, apesar de achar difícil que alguém não saiba, tem muita coisa de Resident Evil com relação a cinema. Tem 6 filmes do Paul Anderson, que é estrelado pela Milla Jovovich. Tem um remake que muita gente não gostou, apesar de eu ter gostado, mas só tem esse filme e provavelmente não vai ter uma sequência, né? E temos também as animações, que começou com Resident Evil Degeneration e agora está em seu 5º capítulo, chamado de Death Island. E pela primeira vez da história de Resident Evil, não só dos filmes em animação, mas também dos jogos, esse filme aqui estava trazendo todos os protagonistas juntos. Então era a primeira vez que a gente ia ver Claire, Chris, Jill, Leon e Rebecca juntos num único filme. E isso já prometia muito por si só. Acredito que muitos fãs como eu queriam ver interações que nunca aconteceram, como Jill e Claire, Jill e Leon. E esse filme estava prometendo até pelos trailers que mostravam alguns momentos assim. Então a expectativa para esse filme era muito grande. E finalmente foi lançado. Resident Evil Death Island está nas mídias e com legenda em português já. E eu assisti o filme, então tem umas coisinhas que eu quero falar sobre ele. Eu não vou dar spoilers, até porque o filme não tem muito o que ser falado, mas eu vou tentar me conter aqui, tá bom? Mas antes de falar sobre o filme, deixa aí o like se vocês estão gostando desse vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. O algoritmo do YouTube está mostrando que muitas pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Então, por favor, me ajude aí só se inscrevendo, tá bom, galera? Então, nesse 5º capítulo em animação, acompanhamos a história de um novo surto, onde pessoas estão virando zumbis sem serem mordidas. E isso é novo. Então, o Chris Redfield, junto com Rebecca Chambers e Jill Valentine, resolve investigar a origem de tudo isso. Em paralelo a isso, Claire Redfield é chamada para investigar umas mortes de umas baleias que estão sendo atacadas por um tipo de criatura diferente. Em paralelo a tudo isso também, temos a história do Leon, que está indo atrás de um cientista que foi sequestrado. E coincidentemente, todas essas tramas estão conectadas com a prisão de Alcatraz. A priori, Leon, Claire e Chris vão até o local como turistas para ver o que está acontecendo ali. E em meio a um surto de zumbis, onde as pessoas continuam virando zumbis sem serem infectadas, Jill acaba se encontrando com o Leon, que está ali em busca desse cientista que foi sequestrado. E aí temos a história onde os 4 protagonistas, unidos a Rebecca Chambers, que está lá no laboratório da BSAA, tentando arranjar um soro para essa nova variante ainda mais potente do T-Vírus, tentam lidar com mais uma pessoa que quer destruir o mundo. E assim, apesar do filme tentar dar uma justificativa para esse vilão, para ele ser mau, eu confesso que não me prendeu. Eu acho que é muito mais interessante uma construção menos forçada. Parece que é tudo a mesma coisa. Aqui o motivo do vilão meio que se repete com o motivo do vilão do Degeneração. Então não é novidade nenhuma. E aqui até menos construído que do filme original de animação. Então, esse filme, de uma forma geral, eu achei ele legal, bonito, nostálgico, mas eu acho que ele poderia ser mais e melhor.
Eu adoro a Jill Valentine e ela é a protagonista desse filme. Eu acho que a personagem está muito bem caracterizada. Ela é o mesmo design do Resident Evil 3 Remake, do caso do videogame. Então tá perfeita. Eu só queria que ela aparecesse num filme melhor. Porque assim, gente, a última aparição da Jill foi no Resident Evil Revelations, que nem segue o canone, né? A última aparição dela em ordem cronológica seria o Resident Evil 5, quando ela estava sendo controlada pelo Wesker. Então aqui nesse filme, ela tá lidando ainda com essa situação dela ter sido controlada pelo Wesker e tudo mais. Isso é mencionado no filme. O Chris menciona o Pierce também, tentando conversar com a Jill, ali explicando para ela que para ela salvar pessoas ela não precisa se colocar em risco, ela tem que ir com calma. Então eles têm ali vários momentos interessantes entre os dois, Jill e Chris. E gente, essas referências aos jogos eu acho muito bacana. Quando o Chris começa a falar do Pierce, que ele queria que o Pierce fosse o sucessor dele e tudo mais. Para quem jogou Resident Evil 6, é muito legal, sabe? Então, o filme consegue pegar a gente por essas citações e nostalgia. Ver a Jill ali com a mesma característica dela, com o mesmo jeito dela do terceiro jogo. A Claire com aquela roupa vermelha dela. Então, tem muitas coisas aqui no filme que pega a gente por essa nostalgia. Mas também isso não é o suficiente para ofuscar os problemas, que tem bastante, infelizmente, também. Um deles é o excesso de ação. E se a ação fosse bem construída, até que não seria um problema. Mas muitas cenas, para mim, foram até fracas. Um dos problemas do Resident Evil Vendetta foi que eles falaram que o Leon, por exemplo, fazia acrobacias impossíveis, como aquela cena da moto, mas eu particularmente acho aquela cena muito legal. E é desenho, né? É uma animação, então não dá pra relevar muito. É o Resident Evil que a gente tá falando, né? Mas ok, aqui eles tentaram pisar no freio um pouco, então tentaram fazer as coisas ficarem um pouquinho mais realistas, com menos cenas surreais. Mas também em compensação, com cenas mais realistas, elas ficaram um pouquinho mais sem graças. E aí, assistindo, eu não me surpreendia com muita coisa. Por exemplo, um dos vilões novos desse filme são os Likers aquáticos. Eles têm um design muito bonito, muito legal e interessante. Mas no filme, eles morrem com um tiro apenas. Aí a gente vê, putz, um bicho desse bonito, porrudo, sabe? Morrendo com um tiro na cabeça tão fácil. Então, cadê a dificuldade, o senso de urgência do filme? Não tem. E isso acaba deixando a gente meio que chola, sabe? Enquanto assiste. É engraçado. Então, acho que eles perderam oportunidades muito interessantes aqui. Sem contar que tem um momento ali que Claire, Chris e Leon são infectados, mas não se sente a urgência e nem o drama deles, da morte iminente deles, sabe? Então eu acho que faltou um pouco mais de peso, um pouco mais de emoção em certos momentos da história. E isso tornou o filme todo raso. Ele tem bons designs gráficos, tem cenas de brigas muito bonitas, mas tudo de uma forma rasa, porque não tem emoção. O que pode te fazer se emocionar é pelo fator nostalgia, mas nostalgia não é o suficiente para fazer a gente gostar de uma obra como um todo. A gente vai gostar de um momento aqui, outro ali, mas do filme todo, não. Sem contar que eu queria ver muito mais dessas interações que nunca aconteceram. Tem no filme, como eu mencionei anteriormente? Tem, inclusive aparece no trailer, mas são tão rápidas e superficiais que, caramba! Por exemplo, quando a Jill se encontra com o Leon pela primeira vez, parece que eles se conheciam há um tempão.
Eu entendo que eles já devem ter ouvido falar um do outro pelas histórias, mas eu acho que seria muito interessante algo do tipo, ah, então você é a Jill Valentine, já ouvi falar sobre você, alguma coisa assim, sabe? Mas não, o Ian vê a Jill e fala, Jill Valentine, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, ah, eu tô atrás de uma coisa, e você, Ian? Ah, eu também, tem arma? Não, então toma essa arma aqui. É uma coisa assim tão, sabe? Eu acho que faltou um pouco mais de tato. Seria muito interessante ver um começo de um relacionamento, de uma amizade ou parceria entre eles. Parece que eles são parceiros há um tempão. Então, parece também que enquanto a gente assiste o filme, tá faltando alguma coisa. A gente perdeu alguma coisa ao longo da história da franquia. Tipo, em que momento o Guion conheceu a Jill? Porque aqui seria a primeira vez. Mas parece que eles se conhecem há um tempão. A mesma coisa, Jill e Claire. Tem momentos delas duas se interagindo ali e tal. Eu entendo que a Claire conheça a Jill pelas conversas, até porque ela é parceira do Chris. Mas seria legal um pouco mais de interação das duas, um aprofundamento entre as duas, coisa que não acontece. E para finalizar, apesar do design do filme ser bonito, eu acho que faltou algumas coisas. Em alguns momentos, os personagens não têm expressão nenhuma. Então, quando era para eles estarem tristes ou magoados, estão fazendo a mesma cara. Então, acho que faltou um pouquinho de cuidado com o realismo facial dos personagens. Eu sei que é difícil fazer animação se mexer, né? Ter as expressões, até porque Resident Evil em animação tenta ser o mais realista possível. Mas se vão fazer isso, por que não fazer bem feito, não é? Então acho que faltou um pouquinho mais de cuidado, realismo nas expressões dos personagens. Então, gente, pra mim, de forma geral, Resident Evil Dead Island é um filme legal, é melhor do que o No Escuro Absoluto, que é aquele filme dividido em 3 partes da Netflix. Mas ele está inferior ao Vendetta, Condenação e Degeneração. É um filme que vai te pegar pela nostalgia, porque tem os personagens que a gente adora, Claire, Chris, Leon, Jill, Rebecca. Mas como eu falei, nostalgia não é o suficiente. Então, na minha opinião, para um próximo filme da franquia, chega dessa coisa de vilão que ficou traumatizado com o Raccoon City e quer se vingar destruindo o mundo. Chega dessa história, bora tentar focar em algo que a gente já conheça, algo mais sólido. Eu não sei como pode ser feito isso, mas com certeza pode acontecer. Então é só pensar um pouco aí. Tem o Jake do Resident Evil 6, faz ele se tornar um vilão. Tem aí o Wesker, faz ele uma brincadeira ali com todo mundo achando que o Wesker tá vivo, alguma coisa assim. Brinquem com o que a gente conhece da história. Não precisa trazer vilões novos, sabe? Então eu acho que para um novo filme da franquia, precisam se reinventar. E precisam tomar mais cuidado com as cenas de ação, com os personagens e com a história em si. Eles sabem fazer uma boa história, só que precisam ter mais tempo. 1h20, por exemplo, não foi o suficiente para fazer esse filme me prender. Ele é legal, mas não conseguiu me prender com força como o Vendetta e outros filmes atrás conseguiram. Então é isso, galera. Vocês já assistiram Resident Evil Dead Island? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!